Nós saudamos todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Este culto é o culto doutrinário da Igreja Cristã Maranata, que é disponibilizado toda terça-feira. E você que porventura esteja tendo contato com esse conteúdo pela primeira vez, você é muito bem-vindo. E a nossa oração é para que Deus fale com você e faça você entender algo a respeito da sua palavra, a respeito da doutrina, a respeito da igreja fiel, através deste culto. Para dar início a este culto, eu te convido a fechar os olhos, porque nós vamos orar a Deus, fazendo uma oração de invocação ao Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos. Nós clamamos, Senhor, pelo sangue de Jesus, suplicando para que a operação do Teu Espírito possa nos transformar nessa hora e nos fazer aceitáveis ao Senhor. Que todo pecado, toda barreira racional, tudo que possa se levantar contra o projeto de Deus na nossa vida seja removido pelo poder do sangue de Jesus. E que nossas mentes e corações estejam libertos para receber a Tua palavra, o Teu ensino. Nós oramos, Senhor, pedimos assim a Tua bênção, pois clamamos pelo sangue em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar louvor e após o louvor, você vai acompanhar, vai participar do programa Conversas Bíblicas, um programa doutrinário da Igreja Cristã Maranata, que tem um ensino especial para nós nessa oportunidade. Vamos louvar o Senhor e em seguida você estará com o programa Conversas Bíblicas. Diante do Teu altar, Senhor, os meus joelhos vou dobrar e por Teu sangue vou clamar. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelas canais de TV, agora são vários, né? Então a gente não pode estar citando um ou outro, pode esquecer. As nossas plataformas também no YouTube, aos irmãos da Igreja Cristã Maranata, nossos irmãos também
de outras igrejas, nós temos relato de irmãos nossos de várias igrejas, servos de Deus, que compartilham os nossos conteúdos. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos continuar agora já entrando no mês de abril, né? Nós estamos entrando agora no mês de abril e todo o nosso trabalho tem sido nesses dias o enfoque ao culto. Nós falamos semana passada uma parte do culto e nós vamos dar continuidade hoje também novamente nesse início de mês de abril com o culto. Agora com o pastor Josiel, aqui da área de Novo... Você está em Santinês? Santa Mônica. Santa Mônica. Esqueceu de Santinês, né? Santinês, Santa Mônica. Tá. O pastor Josiel vai estar conosco e remanescente da semana passada, Leandro vai continuar conosco aqui também. Rapaz, nós nesse assunto. Só mostrar uma coisa para os irmãos, nesse início aqui, quando nós abordamos os aspectos aqui nesses nossos trabalhos, a nossa preocupação é a doutrina, não é? E o que é a doutrina? A doutrina é um conjunto de elementos que a base é a palavra. Nós não estamos criando uma coisa nova numa situação. Não. Toda a nossa fonte de informação doutrinária é a palavra. Não é? A nossa única regra, como todos dizem, de fé e prática. Mas é um conjunto de elementos que saem da palavra, quer dizer, a fonte é a palavra, mas pela operação do Espírito Santo na vida da igreja, no corpo. Então nós vamos continuar ainda falando sobre os nossos cultos, mostrando o nosso culto, o que acontece no nosso culto, e agora a palavra começa com você, Leandro. Amém, querido. Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. Diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Então, queridos, como dizemos no período anterior, o culto para nós é um motivo de grande alegria. Para uma igreja que ela vive a doutrina, que ela está no corpo de Cristo, o Senhor tem providenciado todas as coisas para este culto. É o culto profético, aquilo que vem da eternidade. Então, a igreja que já se preparou no culto do dia anterior, ela foi para casa, ela já está orando para o próximo culto, o Senhor já tem visitado a sua igreja. Por quê? A igreja ela vive a doutrina. Somos membros do corpo de Cristo. Jesus está vivo. Então, você tem pela madrugada, o Senhor já te visitou em sonhos. Você durante o dia já arou a terra, já se preparou. Você já fez o período de busca. Então, o que fareis quando vos ajuntais? Né? A igreja que tem doutrina, ela vai trazer para o culto, ela tem revelação, ela tem salmo, porque ela já teve durante o dia a chuva que o Senhor mostrou que aqueles que estivessem voltados para o culto, orando, é uma promessa do Senhor. O Senhor disse que a chuva serôdia, a bênção do Senhor estaria sobre a vida dos fiéis. Então ela tem salmo, a igreja que ela tem salmo, ela já tem o coração que já vem salmodiando ao Senhor, buscando a bênção do Senhor. Ela tem revelação, ela tem língua, ela tem interpretação, ela tem um culto onde o Senhor está vivo, operando no meio, e quem vai convencer o visitante é o Espírito Santo. A igreja se reúne no Espírito, ela tem os elementos que vêm da parte do Senhor. Então, se ela vive a doutrina, ela tem as riquezas da graça que estão sobre ela no dia a dia. Leandro, veja só, esse texto de Paulo aos Coríntios, ele está dando a linha do culto. Quer dizer, veja o que acontece. Ele está fazendo uma pergunta, né? O que acontece quando vocês se reúnem? Então, vai reunir para quê? A reunião estavam juntos, lá, Atos, né? Na comunhão, no partir do pão. Então, é o culto. Tá? Então, Paulo está descrevendo ali uma reunião. Vamos botar culto? Ou reunião, tá tudo bem, mas vamos colocar principalmente culto. Pode ser uma reunião de obreiros, tudo bem, mas ali, a colocação ali é para culto. Então, o que acontece? Então, Paulo está dizendo o que deve acontecer numa reunião que é a reunião da igreja onde está
o resultado de uma operação do Espírito Santo. Então, o que está acontecendo ali? O que Paulo está dizendo? Uma reunião onde o Espírito Santo está operando tem que ter sinais. Entendeu? A conclusão toda é isso aí. Se não tiver isso aí, o pastor Gedeuti costuma dizer o seguinte: um culto sem dons? Como é que pode ser isso? Então, doutrinariamente, é aquilo que nós dissemos no programa passado. O culto, o José, você não estava aqui a semana passada, nós abordamos o seguinte: o nosso culto sem dons espirituais é um dos mais inexpressivos possíveis. Por quê? Porque nós não temos uma preparação para culto, nós não temos uma liturgia, não temos um preparo. Então, tem igrejas que sabem fazer isso muito bem. Nós temos o nosso culto é todo voltado para a operação do Espírito Santo. Entendeu? Então, isso que o Leandro colocou ali, mostrando na carta de Paulo aos Coríntios. O que acontece quando vocês se reúnem? Entendeu? Ótimo. Pastor Amadeu, pastor Leandro e a todos que estão conosco nesse programa, Conversa Bíblica, é muito interessante que quando Paulo diz, o que farei, pois, irmãos, ele traz à nossa mente, o nosso coração, que a igreja fiel, ela difere de tudo que está ao nosso redor. Primeiro, ela não está vazia. Ela não está vazia. Então, ela tem salmo, ela tem a revelação, ela tem a doutrina, ela tem tudo aquilo que é necessário para que o culto que está na eternidade aconteça no nosso meio. Isso é uma bênção, como nos programas anteriores você disse, né? Em 1987, o Senhor deu esse dom e a partir desse instante, com muitas lutas, com muitas provas, nós estamos vivendo essa bênção, essa maravilha de viver o culto profético. Dois aspectos que nós não podemos deixar de falar aqui que acontece no culto profético. São os dons espirituais voltados para a igreja, para os membros, e os dons espirituais para o visitante. Para a igreja, aquilo da manutenção da doutrina, da exortação, chamar a atenção para a verdade absoluta. Para o visitante, é aquela característica mais evangelística, que impacta, que tem acontecido em todos os nossos cultos. Aí falando, né, o pastor Leandro vai falar sobre o culto de domingo à noite, que tem uma característica mais de um culto evangelístico. Eu vou mencionar o culto de quinta-feira, que é um culto mais voltado para os membros, mas não quer dizer que o Senhor não tem falado ao visitante, tem falado ao visitante, mas em primeira instância, em primeiro lugar, são os membros. E acho que vale a pena dizer que é um culto que tem uma frequência presencial excelente. Por quê? Porque a nossa alma tem sede do Deus vivo. E quando a falha, que o culto não é profético, que Deus não está direcionando a palavra, que os dons não se cumprem, o povo tende a ficar aquela coisa terrível, né? Olhando um para o outro. José, veja só, uma coisa interessante assim. O dom espiritual, o Espírito Santo, ele te dá uma linha. Você pede uma coisa, ele vai em cima daquilo que você está colocando. Você falou sobre o culto de quinta-feira. O culto de quinta-feira é um culto para a igreja. O que nós temos que entender? Então, a igreja vai interceder pela igreja. Não é, como você falou, não é que não vai acontecer de ter um visitante e tal. Pode ser até sujeito a uma evangelização no meio. Mas todo o objetivo do culto é a igreja. A necessidade da igreja. É nisso que é importante, e nós falamos para a igreja, a presença do crente no culto. Porque esse culto, o resultado desse culto é a sua presença no culto. Não adianta você... É o que eu disse. Quando eu passei um período lá em Castanheiras, e eu estava conversando com os irmãos, e eu disse o seguinte: o culto no YouTube é importante para quem está de plantão, para quem está de escala, para quem está doente em casa com uma doença infecto contagiosa, não pode vir, e está tudo certo.
Mas aquele irmão que chegou, tem tempo de se preparar para a igreja, vai para o culto presencial. Então, por quê? Porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, entendeu? A operação no corpo ali, no culto presencial. Então, isso tudo é importante. O culto de quinta-feira, nós temos que trabalhar isso, os pastores têm que trabalhar isso. Criar o sentimento da igreja de que ela tem que orar pela igreja, a necessidade da igreja. Agora, você chegar num culto de quinta-feira com aquela necessidade toda e não ter dons, aí tá difícil. É uma necessidade e é gostoso, né? É maravilhoso quando você entrega, os dons são identificados, há quebrantamento, há renovo, se consolida aquilo que é a vontade de Deus, o que estava na eternidade. É um culto programado na eternidade, o culto profético, que na dependência, quando a igreja ora, o grupo de assistência funciona, acontece a vontade do Senhor, e o resultado é edificação, é crescimento na graça e no conhecimento, a intimidade, aquilo que para muitos, para alguns que é difícil, que você, pastor Amadeu, tem sempre falado, né, sobre o nosso recurso nas plataformas digitais, para aqueles que é para um fim proveitoso, para aqueles que não têm como, mas aqueles que têm a possibilidade de estão indo e eles vão permanecer e vão chamar outros, vão envolver outros, na medida que o culto profético aconteça no nosso meio. E Paulo fala isso aqui no 14:26, 1 Coríntios 14:26, e no capítulo 11, verso 17, Paulo chama a atenção de um culto que é especialíssimo, né? Nós vivemos aí a ceia, né? A ceia mundial, que para muitos, até crente, né? Não sabia o valor profético daquele ato. Paulo, no verso 17 do capítulo 11, ele chama a atenção que o culto não estava com a qualidade, não estava sendo profético. Ele disse assim, nisso eu não vos louvo, porque a reunião está acontecendo não para melhor, mas para pior. O verso 17 do capítulo 11, ele chama a atenção que o que Deus determinou na eternidade para o culto, de ceia aqui no caso, não estava acontecendo. E quando não está acontecendo, abre-se uma brecha para dissensão, abre-se uma brecha para participar sem discernimento. Vocês estão simplesmente fazendo um ato tradicional, e não é isso que Deus quer. O tradicional não alimenta a alma, o profético alimenta a alma. Muito bom. Maravilha. Leandro, agora você, o Josiel falou sobre o culto de quinta-feira, que é um culto voltado para a igreja, necessidade da igreja, mostrando, inclusive, Josiel, é aí que a gente usa muito, viu, Leandro, também o grupo de intercessão. Mas vamos lá. Agora, Leandro, o culto de domingo à noite é um culto para nós, onde o grande objetivo desse culto é a evangelização. Até porque, tradicionalmente, os cristãos, eu também sempre fui cristão como todo mundo, há um dia que você separa para ir à sua igreja, e todo mundo gosta do domingo, né? De manhã ou de noite e tal, isso é uma tradição. Então, geralmente, quando você convida alguém para ir à igreja, geralmente ele opta por ir domingo à noite. Então, por isso que a chance da visita do visitante ir aos nossos cultos do domingo à noite é maior. Então, eu queria que você abordasse, então, agora nesse assunto, o preparo, então, para o culto domingo à noite, que é o culto profético do domingo à noite. Os dons voltados para a evangelização. A igreja, né, ela já passou pelo culto de quinta, recebeu uma bênção. O pastor, que é o Senhor Jesus, já levou a igreja aos pastos verdejantes. A igreja já está presente na escola bíblica no domingo. Agora, a ênfase do Espírito Santo para o domingo à noite é o visitante. Ou seja, Maranata, o Senhor Jesus vem. O nosso anúncio é dizer que Jesus está vivo, que ele vem para o visitante. O motivo central, trombetas e festas, desse tempo que temos vivido, a ênfase é o visitante. Até todo o nosso trabalho... mostrar a igreja, Leandro, eu estou dizendo, a igreja orar no sentido de que o Senhor revele
a respeito desse que vem. A igreja na sequência daquilo que o Espírito Santo está fazendo, direcionando que é o visitante, o Espírito Santo vai confirmar aquilo que já colocou no coração da igreja. Um exemplo. Esses dias o Senhor concedeu um sonho. Era domingo, na véspera do culto à noite. E que um visitante por nome de Marcelo chegaria, ele estava numa cabine telefônica e dizia assim, socorro. E o nome dele era Marcelo. Foi levado ao grupo, o culto foi preparado, tudo. Não foi abordado o nome, mas a igreja estava ali já pronta para aquela identificação que o Espírito Santo tinha dado. Na assistência, no último banco, foi dada assistência ao companheiro. Qual é o seu nome, por favor? Meu nome é Marcelo. Aí ele falou, está aqui, o senhor mostrou isso, e você estava num lugar. Então o Espírito Santo, ele está preparando um povo que está indo a passos verdejantes, está recebendo a bênção da parte do Senhor na quinta-feira, está recebendo a chuva, para que agora no culto de domingo à noite entenda o seu motivo principal. Já que você entrou no Leandro, você falou uma coisa muito certa. Quando você anota o dom espiritual, aquela preparação para o culto, há certos detalhes do dom que você deixa anotado, mas você não lê lá na frente. Quando você vai fazer o atendimento, igual Marcelo, seu nome está aqui, ó. Você é Marcelo, quer dizer, eu não li lá para não te expor, né? Para não expor quem é Marcelo, tudo, quem é Marcelo, né? Para não te expor publicamente, mas aqui, ó, tá escrito aqui, ó, Marcelo, entendeu? Sim. Às vezes aquela coisa, né? As pessoas gostavam de entregar dons mostrando como que a pessoa estava vestida. Que é um absurdo, né? Expõe, né? A pessoa entrou aqui uma mulher com uma roupa assim e tal. A gente não faz isso, porque isso é uma exposição e o senhor não quer isso. Principalmente no culto de domingo à noite, o cuidado, por exemplo, é em que você primeiro, o dom espiritual seja muito curto. Tem gente que coloca o dom espiritual que é um relato de todo tamanho. Isso não funciona. Quando você chega no final da leitura do dom, calma de esquecer o começo. O dom espiritual para culto profético tem que ser um telegrama. Entendeu? Os detalhes... E isso quem está dirigindo a reunião que precede ao culto profético, ao culto, tem que saber. Entendeu? Aqueles longos, às vezes, entendeu? Tem que ser tipo telegrama. Objetivamente, tal, e evitar detalhes que expõem. O senhor mostrou uma pessoa assim, algemada, né, coisa e tal. Não, uma pessoa, o senhor mostrou com uma dificuldade, né, presa a alguma coisa, entendeu? Talvez um vício e tal, alguma coisa. Então isso é muito importante, principalmente no culto do domingo à noite, quando você tem o visitante, para não expor o visitante. Mas a revelação, né, as pessoas que têm experiência de conversão com o dom espiritual são pessoas que se firmam com muita facilidade. Esse detalhe é importante. Isso que você abordou aí, Leandro. Porque os segredos do seu coração ficarão manifestos, né, que é o versículo anterior. Exato. E o Espírito Santo convencendo, e aí sim há um ambiente de conversão. Muito bem. Então, voltando aqui, o Josiel falou muito bem sobre o culto de quinta-feira, né? Voltar à necessidade de trabalhar com a igreja, as necessidades da igreja. Que nós temos, José, hoje, né? Você tem... Nós não damos ênfase a isso, né? Mas a pessoa, o senhor opera cura, libertação e tal, sem ser essa a ênfase. Mas são sinais evidentes, como mostra o livro de Marcos, né? O final do livro de Marcos. Mais alguma coisa você quer observar, José, ao completar? Muito interessante, Amadeu, algumas experiências que você tem contado nesses assuntos com relação a dons e das duas irmãs, né, que saiu do culto, né, da reunião que bota os dons em ordem, né, para acontecer o culto profético, falando, né, fazendo a observação de muitos dons naquela lista, mas elas não estavam vendo se cumprir. Isso você observou. Muito interessante. Mas é uma oportunidade para nós que estamos à frente estarmos atentos, porque está acontecendo. Por exemplo, no último culto de quinta-feira, uma nova convertida, ela saiu de casa e ela não falou para ninguém, ela falou para Deus que iria no culto porque ela queria a confirmação da sua separação.
casamento de 15 anos, tem um adolescente. E ela foi e ela não falou para ninguém. Sentou lá e lá estava o dom. Olha, o senhor revelou aqui que você veio querendo a confirmação, mas o senhor não está nesse negócio. Ela começou a se quebrantar. Eu desci do púlpito, foi lá e disse assim, essa sou eu. Então, depois eu contei no grupo de intercessão, pedi para contar nos grupos de assistência, para aqueles que não têm, não estão muito à frente, tenham a ciência que Deus está falando no nosso meio e os dons estão sendo identificados. Inclusive, Josiel e Leandro, seria interessante, já aproveitando esse gancho que você está dando aqui, talvez mostrar aos pastores uma necessidade de pegar um dia no mês, talvez uma segunda-feira, que é dia de louvor, e deixar um momento para contar experiências desses dons que estão se cumprindo na vida da igreja. Irmãos, nós estamos chegando também a mais um final desse programa, agora já entrando no mês de abril, né? Um mês importante aqui, caminhando isso. Nós tivemos aqui uma participação hoje do pastor Josiel. Pastor Josiel, claro, outras vezes estaremos chamando o pastor também, pastor Leandro, participando. Você é a primeira vez também, né, Josiel? Primeira vez. Primeira vez, Leandro. São os dois aqui que estão começando, mas voltem sempre, é bom. Sei que é um trabalho voltado para a igreja, para o trabalho da igreja, sempre fazendo esse renovo. A todos, a paz do Senhor. O meu coração abri para teus mistérios. Os meus olhos foram abertos para contemplar a tua salvação. Ouço a tua voz, pois o meu coração não está endurecido. A tua doutrina, Senhor, goteja em meu coração. A tua palavra é viva e eficaz. Tudo que preciso é de ti, Jesus, a pérola de grande valor. Bem-aventurados os meus olhos, porque vejo a tua glória. Eu posso ouvir a tua voz e compreender com o meu coração que a tua palavra seja semeada em mim e possa gerar frutos de justiça. A tua doutrina, Senhor, goteja em meu coração. A tua palavra é viva e eficaz. Tudo que preciso é de ti, Jesus, a pérola de grande valor. Quem tem ouvidos para ouvir, tudo que precisamos é de ti, Glória a Jesus, muito bem, nós estamos então chegando ao fim do nosso culto doutrinário e para encerrarmos este culto nós vamos orar mais uma vez ao Senhor, agradecendo a Ele por essa oportunidade maravilhosa de estarmos na presença de Deus e de recebermos a sua palavra. Feche seus olhos novamente, nós vamos orar ao Senhor. Te glorificamos, Senhor, te bendizemos,
por mais uma vez estarmos na Tua presença e por sermos privilegiados com a ação do Teu Espírito e com a disponibilização da Tua Palavra, com a revelação do Senhor. Te louvamos por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Entregamos a Ti a nossa glorificação e em Teu nome nós dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus estejam convosco, amados irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Amém, meus queridos. Nosso culto está assim encerrado. Nós ainda temos 3 QR Codes para apresentar aqui. O primeiro QR Code é para você que está no exterior e precisa de alguma atenção, de uma assistência. Escaneie este QR Code que você vai ser redirecionado para uma pessoa que tem total condição de te atender, de te responder, dar a resposta que você precisa nessa oportunidade. Em seguida, nós temos um outro QR Code que é para você que está em qualquer lugar do mundo compartilhar conosco a sua experiência com a programação da TV Manaim. Seja através de qual meio que você tenha participado conosco, qualquer meio você pode relatar a sua experiência em qualquer dia de qualquer programa. Você pode relatar a sua experiência com Deus. Nós precisamos, é uma bênção receber esses testemunhos, esse compartilhamento de experiências. Por fim, nós temos o 0800 de assistência pastoral. Então você precisa de uma assistência pastoral. Escaneie esse QR Code que você vai ser redirecionado para um 0800 e você vai poder falar ali com um dos nossos pastores que está à disposição, totalmente preparado para te atender, para orar por você, para te dar uma palavra mais personalizada. Sendo assim, irmãos, nós encerramos aqui o nosso culto, desejando a todos a paz do Senhor Jesus.